Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc e trazer para vocês agora um vídeo especial sobre o presuntismo. Mas antes da gente falar sobre isso, explicar para vocês o que é, do que se trata, o torcedor santista sabe, né? Já tá com isso na ponta da língua, tá todo mundo cantando e falando a respeito nesse momento. Vou pedir para vocês aquela gentileza: curtir nosso vídeo, comentar, fale sobre o presuntismo aqui embaixo. Se quiser, assiste o vídeo primeiro, comenta depois. Se inscreva no canal, por favor, ative as notificações, tragam mais cientistas, compartilhe esse vídeo com as pessoas e bora lá, bora pro vídeo. E trazendo para vocês, né, como eu disse, sobre o que é o presuntismo. Presuntismo nada mais é do que um modo de futebol, de condução aí de uma equipe de futebol implantado aí por Marcelo Fernandes, o nosso atual treinador. Ele é conhecido aí pelo apelido de Presuntinho. Para quem não conhece Presuntinho, né, eu recomendo muito que assista um desenho chamado Tiny Toons, que basicamente tem o personagem Presuntinho. Eles são os personagens ali da Warner, né, o Pernalonga, o Hortelino, as versões menores, como se eles fossem crianças. Lógico, com suas adaptações e tudo mais, né? Então, tipo, o Pernalonga é a perninha, daí ele tem a Lilica, que seria tipo o par dele, daí tem o Presuntinho, tem também o Patinho ali, que seria o equivalente ao Patolino, e o Presuntinho é o Gaguinho, né? Então o Gaguinho, que é aquele porquinho gago, ele tem a versão criança, que é o Presuntinho. E por isso, com alguma semelhança física aí com o treinador, surgiu, né, esse apelido de Presuntinho. E devido aí a você ter escolas e estilos de futebol, né, que a gente chama, o Cocabol, o dinizismo, a gente tem aí agora o presuntismo. Mas do que se trata o presuntismo? Eu vou falar de várias coisas do Marcelo Fernandes aqui nesse vídeo, então eu vou trazer para vocês muita coisa para falar. Para falar de um desenho completo aí sobre o presuntismo. Então a primeira coisa que eu tenho para falar a respeito de presuntismo é que depois do jogo da vitória do Santos no Clássico, né, fazer 12 jogos que a gente não ganhar, glória, sai coisa ruim. Então o Marcelo Fernandes, em entrevista coletiva, ele falou que existem 3 pilares que ele trouxe para dentro do Santos, né? Então ele falou ali, né, para os jogadores: eu via que as partidas e parecia que o time perdia sem correr, sem alma. Eu estava 1 ano fora do clube. E quando retornei não tinha nada disso, que eles são jogadores hiper mega dedicados. Então, assim, o que ele estava vendo na TV não condizia com o comportamento dos jogadores no dia a dia. Então ele fala: trabalham muito o dia inteiro, faltava o lance da cabeça, a confiança. Eu mostrei que eles têm perfil para ter a confiança necessária. E eles jogam no maior time do mundo, tem de ter confiança. E com isso, ele diz que o Santos tem 3 pilares atualmente, que são simplicidade, sem vaidade e sem frescura. E aqui eu acredito que simplicidade é fazer bem o simples, sem ficar inventando nem nada. Sem vaidade é que nenhum jogador é melhor que o outro. E sem frescura é que, assim, aceitar o que tem que ser feito, sabe? Então, que o treinador passa, as questões aí que os jogadores têm que fazer para o Santos poder sair com as vitórias que precisa. E daí ele falou também da mudança de postura dos jogadores de um tempo para o outro. Então, que o Palmeiras constrói por dentro, com 3 por dentro, que adianta o time, que ele fechou bem a linha de 5 e que os 3 no meio de campo foram preponderantes, que no primeiro tempo, Nonato, Rincon e Jean Lucas, e depois que ele colocou o Dodge e o Camacho para fazer a função que ele precisava. E o que ele falou ali para os jogadores? Jogar um clássico contra o Palmeiras é difícil? Mas que o Santos estava com condições de chegar. Ele fala: eu estou vendo que a gente tem condição de chegar e ganhar esse jogo. A gente não está encurtando quando tinha de chegar. Aí ele falou: vamos ganhar o jogo. Deu mais confiança para o time, que o time jogou mais com a marcação e ainda que o Santos perdeu alguns gols claros, que era para até ter dado uma folga aí no placar. E com isso a gente vê também, lógico, né, o Palmeiras teve um ritmo mais forte no primeiro tempo, então o segundo tempo tem aquele desgaste natural. O Santos, que conseguiu fazer um jogo equilibrado, mesmo que com o domínio do Palmeiras no primeiro tempo, aproveitou do desgaste, aumentou a intensidade, marcou mais, conseguiu ganhar mais jogadas para também criar mais e conseguir aparecer na frente para conseguir a vitória.
E o Marcelo Fernandes disse que ele é o jogador, ele é o cara que mais cobra os jogadores, que ele não tem esse perfil de paizão, apesar dos jogadores falarem isso, né? Daí ele fala: eu sempre fui responsável pelo trabalho sujo, entre aspas, que ele sempre teve isso na profissão, que isso ajudou ele. Ele é o que mais pega no pé de todo mundo que tá ali. Que ele pegou no pé do Jean Lucas a todo momento, mas o que, que acontece? Que eles assimilam, que os jogadores assimilam porque eles sabem que é pro bem, que eles entendem que não tem vaidade, é pro Santos, e que isso é o que vale. E que o que manda em tudo é o Santos, e ele apontou pro símbolo do Santos na camisa dele, né? Então esse é o primeiro ponto aí do dinizismo que a gente pode trazer, do dinizismo, ó, desculpa, eu fiquei com o Diniz na cabeça, deixa ele cuidar da seleção lá, com o presuntismo. Então assim, confiança, colocar o jogador para cima, trazer uma condição diferente, um cenário diferente para o Santos poder sair com os resultados necessários. E vou começar a analisar que eu estou aberto com o blog do Rodrigo Coutinho do Globo Esporte, e dele fala que tem muito a ver com simplicidade o presuntismo, e que essa brincadeira dos torcedores nas redes sociais dá o nome do estilo, que o Santos conseguiu 3 vitórias seguidas, né? Então ele fala normalmente que até um tempo atrás era impossível ter torcedor que achasse que o Santos fosse ganhar 3 seguidas, e nossa, eu me incluo fácil nisso, eu achava que não conseguia nem ganhar uma, né? Que vai fazer. E aí ele aponta algumas situações falando que a marcação é em bloco baixo. O que, que é isso? Todo mundo recua, vem bem para trás para fazer essa marcação mais atrás e diminuir o espaço do adversário, deixar o adversário com menos espaço para jogar no ataque. Uma linha de 5 na defesa que ocupa mais o espaço para atrapalhar ali as investidas dos atacantes, que a área fica ocupada, então o Santos ocupa bem a zona ali, tanto a frente dentro da área e a frente da área para o time adversário não conseguir atacar tão bem. Transições rápidas, o que, que é? Conseguir se mexer rápido. Então, assim, o time tá atacando e o adversário rouba a bola, ou você dá a bola para o adversário, todo mundo dá um jeito de se movimentar rapidamente para voltar e marcar. E mesma coisa, recupera a bola, todo mundo se movimenta para atacar rápido, faz a transição da defesa para o ataque e do ataque para a defesa muito rápido. E além disso, ligações diretas para uma dupla de ataque talentosa. Então é o João Paulo fazer lançamentos, os laterais e zagueiros fazendo esses lançamentos para quem estiver no ataque, que são jogadores com qualidade técnica. No caso, Morelos e Marcos Leonardo, mas tem o Furt e o Silveira, também 2 jogadores que têm uma boa qualidade técnica para isso funcionar. Não é nada de elaborado ou de revolucionário no time do Santos. Vários times jogam desse jeito, jogaram desse jeito no decorrer dos anos. Só que o segredo é exatamente esse. É claro, tem também foco e espírito de luta que o Marcelo Fernandes despertou nos jogadores do Santos, mas que é exatamente esse tipo de coisa que é feita. E aí ele faz uma análise em função das escalações das equipes. Então ele mostra nesse artigo, ele mostra como que vieram mais ou menos o posicionamento. E aí o posicionamento do Palmeiras tem o Endrick um pouco mais perto do Rony e o Rafael Veiga por trás dos dois. Então assim, um trio muito talentoso, muito próximo jogando ali. O Endrick mais em cima ali do Baço e caindo mais pro lado do Kevson, o Rony entre o Joaquim e o Messias, e o Rafael Veiga mais ali no embate com o Rincon, com o Jean Lucas podendo dar esse apoio. Só que o Jean Lucas tomando cuidado, porque o corredor esquerdo também é dele, e o Mike estava jogando por ali quase como um meio de campo. Porque daí na zaga tava o Gomes e o Murilo fazendo a dupla, mas o Piquerez que fazia o homem para a saída de 3 do Palmeiras. E o Kevin jogando mais aberto em cima do Lucas Braga. O embate do Kevin era mais direto com o Lucas Braga. E aí, ele fala sobre o ritmo do jogo, ele fala que teve um ritmo frenético, foram 21 finalizações em 50 minutos no primeiro tempo. Então, as finalizações há menos de 3 minutos para acontecer, e o Palmeiras teve 15 dessas 21. Então, ele teve superioridade mesmo que o placar tivesse 1-1. Só que o lance aqui é que o jogo foi frenético, teve um domínio do Palmeiras no primeiro tempo, porém não se traduziu no placar. E ele também, eu falei ali da análise mais ou menos do posicionamento do Palmeiras, ele fala também do Gabriel Menino jogando um pouco mais ali na meia esquerda, sabe, tipo, fazendo quase que o que ele fazia no começo do ano e tudo mais. E o grande problema sempre foi o Mike indo para cima do Kevson. Esse foi a dor inicial do Santos. Foi o mais difícil, assim. Então, o João Paulo jogou muito, teve defesas importantes, e que o Santos teve postado na defesa e não foi tão efetivo na marcação.
mas que conseguiu ter uma postura, pelo menos, de combate ali, de briga com o time do Santos, mas que o Santos teve eficiência. Teve o gol de empate do Thomas Ricon, foi muito treino e correção na bola parada aérea ofensiva. E também ligação direta de João Paulo para o ataque. Então ele mostra que apesar de jogar junto pela primeira vez, o Morelos e o Marcos Leonardo se entenderam bem, que o Morelos fazia uma casquinha e o Marcos Leonardo é quem atacava o espaço, prendia a bola, acionando os companheiros em velocidade ou que finalizava. E que a defesa do Palmeiras teve muito problema com esse tipo de jogo. Tipo de modelo de jogo que o Santos estava adotando, que é uma coisa que o Cuca fez naquele Atlético Mineiro tão bem treinado, que o Jô fazia casquinha para os jogadores do Atlético. E o Ronaldinho se beneficiava muito disso, né? Porque o Jô fazia casquinha para ele conseguia trabalhar a bola para os outros jogadores. E que o Palmeiras, por conta dessa postura, assim, que era um pouco mais de preencher o espaço do ataque, até porque o Santos já está recuado, na defesa faltou compactação. Então o Palmeiras tinha dificuldade tanto para disputar e ganhar a primeira bola quanto a segunda. Se o Palmeiras tivesse jogado melhor nesse sentido, provavelmente só teria o gol do Zé Rafael antes do intervalo. Só que aí no segundo tempo, como eu falei, né, o Palmeiras teve o desgaste natural e perdeu pressão. E aí os jogadores caíram e a marcação do Santos começou a sobressair. E com mais desarme, teve mais oportunidade de contra-ataque para aproveitar que a transição defensiva do Palmeiras era lenta. Então o Palmeiras, quando perdia no ataque, não conseguia ser tão rápido quanto o Santos para conseguir atacar. E aí o Abel até tentou renovar o fôlego da equipe e foi trocando jogadores, né? Então trocou o Zé Rafael, o Menino Veiga e o Kevin, entraram o Fabinho, o Rios, John e o Flaco Lopes, e o Marcelo Fernandes também renovou a intensidade. Ele colocou o Dodge e o Camacho no lugar do Nonato e do Thomas Rincon. Os dois estavam bem no meio de campo, mas o Santos precisava dessa renovada porque o Palmeiras estava renovando o fôlego também. E numa ligação direta aí do João Paulo, jogou para o Marcos Leonardo, que ganhou da zaga. O Maxi Silveira chegou na linha de fundo, devolveu para o Marcos Leonardo, que mandou para o gol. Ele fala da passividade do Gustavo Gomes e do Piquerez, que são dois pilares do Palmeiras, mas que não conseguiram ir bem ali contra os dois jogadores de ataque do Santos. E o Marcos Leonardo foi premiado aí com o gol e com o jogo, né? Que ele estava sendo o melhor do Santos aí ofensivamente, né? Porque o melhor do Santos foi o João Paulo mesmo. E então ele analisa muito bem essa questão de modelo de jogo, sabe? Como que o Santos jogou diferente para poder encarar um Palmeiras que vem de uma sequência de anos melhores e entrou de vez com o presuntismo aí para conseguir ajudar o Santos a tentar escapar do rebaixamento. Aí eu vou para uma outra matéria aí também do Globo Esporte, que o Marcelo Fernandes explica como tirou o Santos do Z4, mas que ele avisa que não adianta iludir o torcedor. E daí ele assumiu, né, com 52 anos, teve que assumir o Santos, e a passagem boa foi quando ele foi campeão paulista, né, quando o Santos ganhou do Palmeiras em 2015. E ele fala que o Marcelo Fernandes está mais maduro na função, né? Então, tipo, ele viveu bons e maus momentos. E daí aqui até o próprio Marcelo Fernandes fala: eu estou muito mais seguro e muito mais tranquilo na função, porque eu já passei no próprio clube. Eu passei por jogo de luta contra o rebaixamento contra o São Bento, que foi no Paulistão 2021, e por situações que foram calejando. E que ele sempre colocou a cara e que nunca renegou nada, seja fazer X, fazer Y, ele sempre aceitou e foi para cima. E daí que os números dele são sempre em jogos difíceis, com exceção do Paulista de 2015, são sempre jogos de necessidade. E hoje ele se sente treinador do Santos. Ele é o treinador do Santos, que esse não é o problema principal. Que ele está com o objetivo no Santos, todos têm o mesmo propósito e buscar que o Santos tenha uma sequência positiva aí. Então o Santos conseguiu 3 vitórias em 3 partidas, saiu da zona de rebaixamento e encerrou um jejum de 4 anos sem vencer o Palmeiras. Mas que ele tenta manter o pé no chão porque a luta ainda é contra a queda. Daí ele fala: não tem que mentir ou falar para ninguém. Há 3 rodadas estávamos com 21 pontos, ninguém mais acreditava. Hoje o Santos tem 3 vitórias com 30, continua com o objetivo de sair dali de baixo. Que esse é o nosso campeonato, que não adianta iludir o torcedor. O campeonato é esse. Após 12 rodadas, se estiver fora disso e beliscar alguma coisa, sorte nossa. O mínimo que temos que fazer é honrar essa camisa e deixar o Santos no seu devido lugar. E eu achei espetacular essa declaração, porque não está inventando, porque não, a gente ainda quer Libertadores. Sabe aqueles papinhos do Rueda? Não tem. Ele está falando, a nossa briga é aqui embaixo. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que lutar contra isso, crescer para o Santos não cair. Se der para conquistar alguma coisa ali para frente, show de bola. Se não der, o importante é conquistar o objetivo que é não cair.
E ele tinha que, né, a missão principal era o elenco reagir em meio a uma crise, porque o Santos chegou a ficar em 18º lugar no campeonato, né? E o Jean Lucas falou que ele foi responsável por sacudir os jogadores, só que o Marcelo Fernandes fala que é um processo natural. Então ele fala que alguns jogadores ele não conhecia, mas que ele conhecia a grande maioria do elenco e que alguns ele conheceu com o tempo, que todos têm alto caráter, que o clima estava um pouco frio, que os jogadores queriam muito, mas se abatiam em caso de derrota, se tomasse um gol. E é um trabalho que ele sempre fez. Ele falou que é um trabalho bem tranquilo, chamar, estarem todos os jogadores juntos, que ele brinca com eles, que ele brinca com o pessoal de fora para dar um carinho, eles se habituarem mais rápido possível, se adequarem, e que é muito difícil, né, o jogador vir de outro país e que ele tenta dar esse calor, essas boas-vindas e fazer um trabalho super tranquilo. E que ele sempre gostou muito de fazer isso, que isso foi bem de boa para ele. E aqui ele também já projetou aí o jogo contra o Bragantino, que é um jogo difícil, porque o Bragantino é vice-líder, ele está bem treinado pelo Pedro Caixinha e que está jogando muito bem, mas que a preparação é como as outras. Ele disse que a bateria baixou contra o Palmeiras, porque o Santos desgastou muito, né, na preparação e na vitória, e que agora ele quer recarregar de novo essa bateria para entregar no próximo jogo da quinta contra o Bragantino. Estudar muito o adversário, ver vídeos e montar a melhor estratégia para surpreender um adversário tão difícil. E passar os vídeos necessários para os jogadores verem. Que é trabalhar muito, muita intensidade, autoestima elevada, deixar os jogadores focados e continuar no caminho que estamos. Não ganhamos absolutamente nada. Gosto de frisar isso. E eu gosto de você dizer isso, cara. Não ganhou nada. Que nada, e daí ele diz, nada me empolga. Eu sei o que está acontecendo, como funciona e vamos com os pés no chão até o final, pode ter certeza. Posicionamento corretíssimo, cara. Pé no chão. Qual que é a realidade do Santos? É brigar para não cair. Vamos brigar para não cair e conseguir. Então, mais características aí do presuntismo, né? Então ele está trazendo questões técnicas, questões mentais, questões de estudar os adversários, se preparar para eles, trazer essa energia e mentalidade para os jogadores, ser realista, conversar com os jogadores, dar essa liberdade. O Jean Lucas falou numa entrevista que ele chamou o Jean Lucas e perguntou: aonde você quer jogar, onde você rende mais? E demonstrou para ele: eu quero que você jogue assim e faça esse espaço aqui. E explicou tudo o que ele queria do Jean Lucas. O Jean Lucas falou: conta comigo. E aí a gente vê os jogadores rendendo porque ele fez isso. Não é o primeiro jogador que fala que ele chamou para perguntar o que ele gosta de fazer. Ele falou, o Lucas Braga também deu uma entrevista e falou que foi igual. Que ele falou: Lucas, o que você gosta de fazer, onde você rende mais? O Lucas explicou e ele falou: cara, eu preciso de você para fazer isso, eu imagino assim, eu acho que você pode ajudar dessa forma. E o Lucas Braga falou: tamo junto, estamos fechados, vamos para cima. Agora eu vou trazer para vocês também uma outra matéria, né, continuando aí a análise aí do que a gente está fazendo aí a respeito do presuntismo, para falar aí é uma matéria do Bruno Gilfrida, que ele está falando que o Santos do Marcelo Fernandes não é feito só de tapinhas nas costas, que ele mudou o esquema tático, deu confiança para os jogadores e conseguiu 3 vitórias seguidas que estão dando um alívio. E aí ele fala que não é coincidência o Santos estar com isso depois que o Marcelo Fernandes assumiu. O Marcelo já auxiliou o Santos em outros momentos, ele conquistou o título paulista 2015 depois que o Anderson Moreira deixou o clube, e que o Santos permaneceu com ele porque os jogadores pediram, porque o elenco tinha uma ótima relação com eles, mas que essa impressão ficou meio que para a torcida de que ele é um paizão, né, que tem um elenco ali na mão e tal, e meio que por isso. E que se deu pro torcedor santista, que era meio que essa sensação, assim, pelo menos nos debates das redes sociais aí da torcida do Santos, que seria só para satisfazer os jogadores, só que tirou os méritos do Marcelo Fernandes, porque ele tem vários méritos, sabe? Não é só essa mística de paizão, que os resultados estão provando isso, porque não tem paizão que consiga só sendo paizão 3 vitórias consecutivas no Brasileiro, sendo que ganhou do Palmeiras, que fazia 12 jogos que o Santos não ganhava, né? Então que ele não é só não é só essa alcunha para ele, né? Que ele é o técnico do Santos e que ele mexeu taticamente na equipe, corrigiu problemas defensivos, deu competitividade a um elenco que parecia fadado ao rebaixamento. O Santos sofreu 3 gols em 3 jogos, mas fez 8. Então o Santos foi para Salvador, saiu perdendo o Bahia e virou, goleou o Vasco por 4-1 na Vila e ainda venceu o Palmeiras na Arena Barueri de virada. Que ele mexeu na estrutura do Santos em campo, que o Santos tem 3-5-2 clássicos, um 3-5-2 clássico, com 3 zagueiros,
2 alas e 2 atacantes, e que para se defender tem um losango, são os 3 defensores ali da zaga com o Thomas Rincon na frente da zaga, que é outro pilar da arrancada. O Santos sem a bola está fazendo uma linha de 5 atrás e 3 meio-campistas à frente da zaga, com os 2 atacantes com mais liberdade, que tem dado certo. O Santos tem sofrido menos, e mesmo contra adversários fortes, e isso deu mais segurança para o Santos jogar, e mais segurança dá mais confiança, o Santos consegue render melhor e trazer os resultados. Que os resultados estão aparecendo, que é fruto do trabalho do Marcelo Fernandes no dia a dia, escalando os jogadores em suas posições onde rende mais, mexendo no esquema tático e dando confiança para o elenco. Falando que o Marcelo Fernandes também tem cursos da CBF para ser treinador de futebol. E sim, pode conduzir o Santos a um fim de ano mais tranquilo, que é o que a gente está vendo no momento, né? E com tudo isso, para a gente fechar aí o presuntismo, ele também traz o Bruno Gilfrida falando que o Santos se une contra o rebaixamento e que tem um novo ambiente com o elenco em clima de família, porque dá mais alívio e mais sintonia no elenco, e ele vai trazer bastidores aqui pra gente. A sequência de resultados positivos deu ao ambiente um clima mais tranquilo, com mais alívio, mais risada e mais sintonia, com menos pessimismo. E daí o pessoal que vive o dia a dia do Santos admite que o clima não era dos melhores porque quando a situação estava pior, mas não porque os jogadores tinham treta, não se davam bem, alguma coisa desse tipo, mas a dificuldade para conquistar a vitória e para levar para campo o que era treinado, e daí o ambiente não ficava tão bom no dia a dia do Santos. E existia um sentimento de que mais que dá para fazer e não tinha resposta. Então não tinha comportamento ruim de jogador, de disciplina, falta de vontade, não tinha nenhum problema. E os únicos problemas foram os atrasos do Soteldo lá atrás, em apresentações para os treinos, que teve afastamento na época do Paulo Turra. Mas não teve falta de comprometimento dele durante as atividades, dele nem de ninguém. E o clima só tinha ficado pesado porque os resultados eram ruins. Não era crise entre os jogadores, mas tinha uma sensação de que nada dava certo para o Santos. E daí levava o time para um pessimismo, e esse pessimismo parecia não ter volta. Era um buraco sem fim. A confiança não existia e os atletas não tinham energia para tirar o clube dessa situação. É uma energia diferente. Porém, nas últimas semanas, o clima mudou muito. Então a vitória sobre o Bahia 2-1 já fez o ambiente mudar, que os jogadores começaram a se olhar mais com confiança e tinha um sentimento de que iam conseguir tirar o Santos da luta contra o rebaixamento. E depois da vitória sobre o Vasco ali na Vila, aquele 4-1, você ainda teve que lidar com a tensão, né? Porque teve aquela briga estranha, bizarra que teve ali no início do segundo tempo, mas que os jogadores do Santos fizeram o que dava para fazer para defender o Soteldo. Naquele lance que ele subiu na bola e irritou os vascaínos, né? E que quem viu de fora tinha uma demonstração de união, que não era uma coisa frequente de forma pública ali nos jogadores do Santos, mas todos os jogadores se uniram para ajudar o Soteldo ali, que estava sofrendo ali com a violência ali do time vascaíno naquele momento. E que até as mudanças na comemoração de gol mudaram. Que no início do campeonato os jogadores eles comemoravam de forma aleatória, sabe? Tipo, o zagueiro abraçava o outro, o lateral ia até a área técnica para beber água e festejava meio que timidamente, mas que agora tem mais união e entusiasmo até na comemoração. Então você vê os jogadores comemorando mais coletivamente, todo mundo se entusiasma mais aí com o bom momento, com as coisas positivas. E que até nas redes sociais agora os jogadores estão demonstrando carinho uns pelos outros. Então tem várias publicações que os jogadores brincam e se elogiam, trocam apelidos e se apoiam. Então tem ali um lance do Thomas Rincon comemorando o gol, o João Paulo comenta como, general, e daí o Rincon fala, pô, cara, você é fera, não sei o que e tal, o Lucas Braga aplaude, o Joaquim também, vamos pra cima. Aí o Patati até brinca com o Rincon e fala fenômeno vovó. E o Rincon responde com uns emojis de veinho, assim, risada. O Jean Lucas comemora, o Rincon agradece, sabe? Tipo, cara, isso é muito legal, sabe? Então, tipo, tá muito legal. E daí tem muita coisa falando assim, né? Post do Santos aí com o Jean Lucas falando que é o time do coração. E o Lucas Lima fala, você é o coração do time. E o Jean Lucas fala, pô, te amo, Santos, sabe? Então, o retorno das vitórias e melhor de fase tirou um peso das costas dos jogadores, mas eles, ao mesmo tempo, querem usar essa energia para não voltar para a zona de rebaixamento. Não querem deixar a energia cair
só porque se afastou de leve ali da zona de rebaixamento e é temporário, né? A gente sabe que pode ser temporariamente. E que teve aí recentemente, aí na última semana, um almoço entre jogadores, comissão técnica e funcionários. E que os relatos de quem participou do encontro é que o clima nunca esteve tão bom e que o elenco nunca esteve tão unido quanto nesse momento. Então, a gente vai trazer aí e todo mundo agora abraçando aí o presuntismo, que trouxe muita coisa boa para o Santos, tecnicamente, taticamente, melhora de potencial, melhora de mentalidade, trazendo aí confiança para os jogadores, melhorando o clima, ambiente e tudo mais aí para os jogadores do Santos para tirar a gente dessa situação ruim e ver as coisas com um otimismo melhor e conquistar o nosso objetivo. Como disse o Marcelo Fernandes, o inicial estamos lutando contra o rebaixamento. Então, vamos lá lutar para não cair. O que vier é lucro, fora disso. Mas esse é o nosso objetivo, é esse que a gente tem que conquistar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo já um pouco mais longo, porque é uma análise mais aprofundada aí de várias características aí do nosso presuntismo. O presuntismo é nosso. Cara, de verdade, eu acho que o Santos achou um coelho na cartola aí que não estava esperando. Então vamos aproveitar esse bom momento, vamos crescer ainda mais, melhorar ainda mais, trazer essa vibe boa, esse momento bom que o Santos tem jogadores, a gente sempre falou isso, o Santos tem jogadores de qualidade técnica, o Santos tem bom grupo e a gente não entendia o que estava acontecendo. Então aparentemente faltava a pessoa certa no lugar certo e neste momento é o Marcelo Fernandes. Vamos lá, todo mundo junto pelo presuntismo. Muito obrigado. Curta, comentem, compartilhem. Nesses comentários, deixe para você o que você acha do presuntismo, o que você está vendo de diferente, o que você já notou aí no decorrer dos jogos. Para mim, a coisa mais nítida agora eu consigo ver um jogo do Santos pensando, o Santos luta, o Santos consegue jogar de igual para igual contra qualquer time com chances de vitória, que era uma coisa que antes a gente torcia para o Santos não fazer besteira e achar um gol. Agora não, agora a gente sabe que até perdendo a gente consegue ter esse poder de reação. Deixa lá no comentário o que você acha também. Se inscreva no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas. Um grande abraço e pra cima deles. Até mais.